Muito bem, Serra. O nosso contato agora no Tarde de Futebol é com Marcos da Silva França, o Keno. Ele é brasileiro, nascido em Salvador, tem 25 anos e é o atacante do Atlas do México. Vai conversar um pouquinho mais com a gente sobre o futebol mexicano e falar sobre o Tigres, próximo adversário do Internacional na Copa Libertadores da América. Prazer em te ouvir aqui na Rádio Grenal, Keno. Muito boa tarde. Boa tarde pra toda a rapaziada aí do programa. Então, Keno, o Internacional vai jogar contra o Tigres do México. O que dá pra falar do Tigres? Você chegou a enfrentar, você já está desde o início da temporada no Atlas. O que dá pra falar desse time do Tigres que parece focado em jogar a Libertadores e não só o Campeonato Mexicano? Sim, o time do Tigres, quando na estreia, não estreiei contra eles, porque tive um problema na documentação e quando eu cheguei no vestiário não tive como jogar, mas o time do Tigres é muito perigoso, que se eu não me lembro, acho que só perdeu só um jogo na Libertadores e eles jogam muito bem fora de casa do que em casa, eu acho que ele joga muito bem fora. Então é um time muito perigoso, mas eu acho que o Inter, com tá vindo pela campanha aí, pelo Gauchão, pelo Campeonato Brasileiro, acho que vai conseguir superar o Tigres. E agora, falar um pouco mais também da sua carreira, é claro, você que começou no América de Sergipe em 2011, e aí passou pelo Botafogo da Bahia, do Águia, o Paraná, o Santa Cruz, até chegar ao Atlas. Como é que é a adaptação aí no futebol mexicano? Muito diferente do nosso futebol, Keno? A adaptação aqui no Atlas não foi muito difícil não, porque os caras é bom de grupo, assim, me abraçou, sabe? A amizade foi muito rápida, então me adaptei muito rápido por causa do frio, cara. Muito frio aqui em dezembro, na pré-temporada. Isso um pouco me incomodou. Mas foi passando meses e eu fui me adaptando mais rápido. Mas só um pouco no começo estava muito frio, mas não tem nada diferente não. O futebol não tá mais como antes. Então a adaptação foi muito rápida. E aí você que chega no início dessa temporada, e aí depois que você estreou, e aí depois de algumas partidas se adaptando, muitos brasileiros também estão indo aí para o futebol mexicano. Parece que os clubes aí são bem organizados em questão de pagamento, não é mesmo, Keno? Sim, aqui sem problemas. Sem todos os clubes aqui, México não tem problema, negócio de pagamento, negócio de atraso de salário, essas coisas assim, não. Aqui tudo certinho, campo bom, setor de treinamento, assim, muito bem organizado. Por isso que o futebol mexicano, ano em ano vai passando, vai melhorando. Muitos jogadores brasileiros vindo pra cá. Muito bom. Agora, você chegou a jogar a Libertadores agora pelo Atlas. O que acontece com os clubes mexicanos? Claro, tem a CONCACAF que classifica para o Mundial e aí por isso acabam usando reservas na disputa da Libertadores ou titulares apenas na primeira fase, não é mesmo? Sim, é também difícil, porque como você falou, que joga com mais assim, com reserva, com titular, porque o campeonato mexicano também estava muito em cima da Libertadores e quando a gente estava também na Libertadores, a gente jogava terça, depois jogava sexta na Libertadores, então, assim, dando exemplo, era um dia, 2 dias para descansar e não tinha como, então era muito difícil. E como é que foi você jogando a Libertadores? O que você assistiu? Sua primeira Libertadores? Como é que foi a sensação? Jogar contra o Atlético Mineiro? Jogou contra Colo-Colo? Times de grande destaque do cenário aí sul-americano. Sim, como a minha primeira vez jogando na Libertadores, não senti muita pressão, mas assim, um pouco de preocupação, que podia assim, sentir um pouco, né? Mas não senti não. Entrei em campo com a cabeça fria, tranquilo, sabe que se entrasse com a cabeça pensando em outra coisa, entrasse nervoso, assim ia ser pior. Então, principalmente eu fiquei mais tranquilo, mais calma e tudo correu bem. Foi assim, a gente estreou fora de casa na Libertadores, se eu em casa perdeu, estreou contra o Atlético fora de casa e ganhou. Então, a pressão sai mesmo dentro de campo, fora de campo, mas o resultado a gente consegue consertar as coisas. Agora, no campeonato mexicano, o Atlas acabou sendo eliminado pelo Chivas Guadalajara, que aí foi eliminado pelo Santos Laguna, que hoje é finalista, venceu o Querétaro por 5-0. O futebol mexicano se parece equilibrado porque chega na fase do mata-mata
e talvez equilibre um pouco o campeonato, não fica só nos pontos corridos, não é mesmo? Sim, verdade. Você vê que o Santos classificou em oitavo e o Querétaro acho que classificou em sexto. Então, quando chega o mata-mata, não tem favorito. Então, é muito competitivo o futebol mexicano. A gente não se esperava assim. Eu vinha acompanhando, assim, que eu estava jogando aqui, vinha acompanhando o campeonato e ninguém esperava de Santos e México, Santos e Querétaro chegar à final. Então, assim, o time aqui são muito compatível, o time aqui são muito fortes, não tem favorito do campeonato mexicano. Você vê que agora, uma final, tanto México no Querétaro, isso aí tem comentário. Então, o time daqui foi muito organizado, cara. Você vê que o Ronaldinho Gaúcho, Danilinho, Fogo mesmo, uma boa campanha pelo time. Então, é muito organizado o campeonato mexicano. Pois é, você falou do Ronaldinho. Ele com certeza hoje é a maior atração do futebol mexicano. Talvez não pelo futebol, que hoje ele até já no fase final de carreira, mas o nome dele atrai muito torcedor, né, pro futebol mexicano, sem dúvida. Sim, atrai muito. Todos os jogos do Querétaro, né, Caxias, não sei, também, todos os jogos fora de casa, quando o Ronaldinho vai jogar, dentro de casa, sempre é casa cheia. Então, a torcida também vai para meu time, mas também vai mais para ver ele jogar. E sabe que o Ronaldinho é sem comentário. Então, o campeonato mexicano, vai ele estar em campo, ele estar no banco, ele estar jogando, é muito importante. E como é que é a torcida aí no futebol mexicano? Os torcedores, eles pressionam muito os jogadores. A gente vê muitas vezes estádios lotados. A gente tem o caso do Estádio Azteca do América do México. Como é que é a torcida aí? Eles sempre lotam o estádio, fazem festa. Como é que funciona aí no México, Keno? Sim, todos os jogos são casa cheia. Eles são muito fanáticos mesmo. Como a gente estava perdendo aqui pelo Chivas de 4-0, eles gritando, torcendo, apoiando. Mas, certo, acontece que o futebol acontece, né? E ele entrar em campo, que ele tem que protestar, isso, aquilo, mas são fanáticos, torcedores mexicanos são fanáticos mesmo. Dentro de campo e fora de campo, é sem comentário. E para encaminhando o final do nosso bate-papo, estamos falando com o Marcos da Silva França, o Keno, atacante do Atlas do México. Como é que é a estrutura do Clube Atlas? Você passou por alguns clubes do Brasil, já deve ter visto estruturas de outras equipes aqui, claro, do futebol brasileiro, de Internacional, Grêmio, São Paulo. É muito diferente, a estrutura é melhor, o Brasil não deixa a desejar em comparação. Como é que é a estrutura no futebol mexicano? Não, o Brasil não deixa a desejar, não. Assim, hoje o futebol é estrutura. Você tem que ter um time bom, você tem que ter uma estrutura para os jogadores se sentir bem. Então aqui os campos de treinamento é tudo bom, CT, academia, tudo. A gente não tem como reclamar de jogadores falar de CT. No Brasil é a mesma coisa, no Brasil também tem clube como São Paulo, Corinthians, Santos, e esse é comentário também. Então a gente tem que prevalecer também a nossa terra, né? O Brasil, que futebol é só comentário. Então, do lado do CT. Aqui em México, todos os times do CT é muito bom, cara. Muito bom. E aí agora, para fechar, a gente falou do Tigres no início, adversário do Internacional. Hoje o Tigres é o time talvez que tenha um maior poder financeiro, porque tem o Guerrón, tem o Rafael Sobis, tem o Arévalo Rios. É um time bem complicado. Você acredita num jogo difícil pro Internacional, tanto na ida quanto na volta, na Libertadores, Keno? Sim, eu acredito. Eu tô acompanhando a Libertadores e eu acho que vai ser muito, muito complicado pro Inter, cara. Porque o time do Inter, o Tigre, é muito bom e muito forte. Fora de casa mesmo, eles não têm medo de jogar, sai pra jogar. Então, eles só perderam uma, se eu não me engano, na Libertadores. Porque o time que defende e sabe atacar. Então ele tem que ter cuidado com essas coisas, porque tá no time do Inter muito bom. Eu acho que vai ser um jogo muito disputado, cara. E já que você... não tem favorito que vai passar. Já que você disse que está assistindo a Libertadores, o que tá achando do Internacional? Com o técnico estrangeiro, né? Raridade no futebol brasileiro, um técnico estrangeiro, Diego Aguirre. Sim, não, eu tô assistindo também o jogo do Inter, tô assistindo a Libertadores. Mas eu acho que o Inter passa, eu torcer também pelo Inter, porque, assim, brasileiro, mas, assim, é muito complicado jogar com o time, cara. O time é muito perigoso. Então, também o Inter tá um time muito bom. Você viu o Valdívio, o D'Alessandro, pô,
O time tá muito bom. Então, assim, vai ser um jogo muito disputado. Não tem favorito quem vai passar, quem não vai. Porque se o Inter ganhar fora, vai jogar em casa, o time do Tigre é muito forte fora de casa. Então, aí não tem favorito para quem vai levar essa classificação para a final. E agora, já agradecendo a participação aqui no Tarde Futebol, Keno, você com 25 anos, jogando no México, se pintasse uma proposta aqui do futebol brasileiro, voltaria ou prefere aí, já se acostumou ao México, gostaria de ficar mais algumas temporadas? Não, como você falou, assim, voltar para o Brasil é onde? Jogar em casa, mas até agora não tem nada disso assim, mas estou treinando, enfim. Jogar no Brasil é muito bom, cara. Se pintar, meu empresário tá aí para isso, então não é eu que resolvo nada. O que ele resolver para mim, o que resolver para ele, o que for bom para mim, para ele, a gente só sentar e conversar e acertar. Isso não tem problema não. Tá certo, então, Keno, obrigado por atender a gente da Rádio Grenal, falar um pouco mais sobre o futebol mexicano, falar sobre o Tigres, adversário do Internacional Libertadores. Obrigado e boa tarde, sucesso aí no futebol mexicano. Um abraço, Keno. Obrigado, um abraço. Com Deus aí, um abraço no programa. Tá aí, a palavra do Keno, atacante do Atlas do México, conversando com a gente, falou sobre futebol mexicano, falou sobre o Ronaldinho Gaúcho no Querétaro e, claro, falou sobre o Tigres, adversário do Internacional na fase semifinal da Libertadores. Tudo contigo, Serra, um abraço.